O Igor, agora acho que o Tiago já está preparado lá na Conselho. Agora nós temos. Entrou? Não, então vamos fazer uma inversão. Está aí? Então tá bom. Dá a palavra a ele. Então, a Concílio, gente, é uma assessoria parlamentar que o Citraeng contratou nessa gestão. Você quer dar a justificativa, Magnus? Você foi muito na questão do consigno, da Concílio, da contratação, da importância da Concílio, se você quiser explanar. Pois é, mas da importância que a Concílio tem. A assessoria parlamentar, ela sempre está acompanhando as ações que são pertinentes à categoria. A gente elencou algumas matérias e o Tiago vai falar para nós aí. O Tiago está com a palavra. Ô Tiago, deixa eu só enaltecer. É muito interessante a gente ter um assessor parlamentar em Brasília, porque, como a gente já falou aqui antes, todos os projetos transitam, né, lá no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, ele faz toda essa assessoria. Quem é que está na comissão de trabalho? Quem é o presidente da comissão de finanças? Ele é da bancada do governo. Ele é da bancada da oposição. Então, ele passa toda essa caracterização quando a gente vai conversar com o deputado. Né? A gente sabe de onde é que o deputado qual bancada, se ele é a favor de determinada matéria. Então, ele faz um raio-x daquele parlamentar, favorecendo a nossa entrada lá no gabinete, até para justificar como é que a gente vai falar, como é que a gente vai buscar aquele parlamentar para convencê-lo para votar conosco, entendeu? Então, a contratação aí da Concílio, né, Tiago, veio nesse sentido, né? Com você, meu amigo. Bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria inicialmente de desejar boa tarde a todos e a todas que estão participando, todas as servidoras que estão participando aqui desse encontro, presencial ou remotamente como eu. Prestigiar também, cumprimentar toda a direção do Citraeng pela organização desse encontro, né? Parabenizar também aos colegas de mesa que estão mediando aí, o Alexandre, o Fernando, e dizer da satisfação de estar participando aqui desse primeiro encontro do Citraeng relacionado aos analistas. Já tinha participado de um outro evento endereçado aí aos oficiais de justiça, então sempre uma satisfação. Felizmente, dessa vez não pude estar presente aí, mas espero que na próxima oportunidade a gente possa estar conversando de maneira presencial. Trouxe uma pequena apresentação para tratar um pouco do panorama que a gente tem agora no Congresso Nacional, né, considerando o biênio que antecede aí as eleições gerais de 2026 e algumas das proposições, como foi mencionado ali pelo Fernando. A gente pensou 10 proposições, então vou abrir aqui a apresentação, compartilhar com vocês. Vou colocar no modo de apresentação. Então, vamos lá. Como havia mencionado, a apresentação está estruturada aqui em 3 tópicos. Eu devo abordar aqui hoje com vocês apenas 2 deles, que seriam esses aspectos mais gerais da conjuntura, 10 proposições que a gente pensou, mas elencou aqui algumas outras no material que vai ser compartilhado, distribuído com vocês, para que vocês tenham acesso e, de qualquer forma, a gente continua à disposição para dialogar e para tratar dos temas aqui em Brasília. Então, nesse primeiro ponto, eu trago aqui só para a gente tentar resgatar aquilo que era a agenda do governo, né? Então, os compromissos de campanha, o que foi conduzido ali ainda no governo de transição e, posteriormente, no primeiro biênio, aquilo que pôde ser colocado dentro da agenda governamental para a gente fazer uma espécie de overview aqui de como as coisas estão. Então, em verde aqui na apresentação, nós temos os pontos que já foram, de algum modo, endereçados. Então, a implementação do novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos trouxe alguma flexibilidade, mas como foi mencionado aqui em outras mesas, eu acho que a parte central desse debate ainda impõe regras bastante rigorosas e restritivas do ponto de vista da reestruturação do reajuste salarial dos servidores, de uma maneira geral, inclusive para a recomposição dos quadros da força de trabalho, como foi mencionado.
o restabelecimento das mesas de negociação, do ponto de vista ali, especialmente com o executivo, né, os servidores do executivo, e os pontos relacionados à reforma tributária. Posteriormente, outros temas passaram a ser endereçados ao longo desses primeiros 2 anos. Então, alguns não foram implementados, especialmente ligados ali a pontos para serem alterados da reforma trabalhista, por conta do ambiente político. Teve alguns desses que até teve projeto encaminhado ao Congresso Nacional, mas do ponto de vista político e da correlação de forças acabou não avançando e o cenário continua ainda complexo. Nós temos a PEC da reforma administrativa, né, a PEC 32, que o governo sinalizou que não daria impulso a essa proposta, de fato não fez nenhum gesto nesse sentido, então ela não deve caminhar ao longo dessa legislatura, mas pelo quadro que a gente está verificando, tem uma tendência muito forte de que a partir de 2027 esse tema retorne com força na agenda governamental, e nós temos também uma sinalização do governo do envio da regulamentação da Convenção 51 da OIT, que trata da negociação coletiva na administração pública. Esse tema tinha expectativa de ser enviado ainda no ano passado, acabou não sendo enviado, mas a gente tem expectativa que possa ser retomado agora em 2025, seja, enfim, encaminhado para o Congresso Nacional, e lá se debaterá também a licença classista remunerada para os servidores. Esse é o tema que está sendo discutido ainda no MGI, Casa Civil, mas as sinalizações são nesse sentido. Para além desses pontos, aí tem esses que foram pinçados em vermelho que surgiram aí especialmente no ano passado. Então, o pacote fiscal, que foi apresentado ali em meados de outubro, novembro, pelo governo federal, que envolvia uma proposta de emenda à Constituição, que foi materializada na emenda constitucional 135, uma proposta de lei complementar, que virou a lei complementar 211, e uma lei ordinária. Dessas três, digno de nota aqui, a emenda constitucional tem um dispositivo aqui relacionado ao teto, mudou-se ali o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição. No final das contas, a redação não mudou muito em relação à redação que já existia, na necessidade de ser disciplinado ali quais seriam consideradas as verbas indenizatórias, trouxe até uma salvaguarda maior na perspectiva dos magistrados que estão conferindo o direito de verbas de caráter indenizatório através de resoluções, e isso a legislação, de algum modo, até assegurou isso, mas, na origem, tinha a previsão de uma lei complementar para definir esse tema. Teve uma atuação muito forte aí, de algumas entidades, especialmente das que compõem a Frentas, no sentido de mudar a legislação, porque entendiam ali que teria um grande risco de debater o tema da regulamentação, que foi, de algum modo, bastante debatido no PL 27 e 21 de 2021, e mais adiante a gente vai falar um pouco sobre ele, e agora poderia fazer um debate, mas num contexto mais adverso. Então, eles trabalharam para que o tema viesse a ser disciplinado por lei ordinária, deliberada pelo Congresso Nacional, a fim de afastar que esse tema pudesse ser disciplinado por medida provisória, por exemplo. E esse é um debate que está posto agora para o começo do ano, mais adiante a gente vai se deter especificamente nele. Além disso, a Lei Complementar 211, que eu acho que foi objeto de fala anteriormente, então também não vou me estender muito para explicar as nuances que envolvem o arcabouço e essa medida em especial. O ponto, grosso modo, para explicar, é que se estabeleceu aqui, em caso de déficit financeiro, déficit primário, ou caso as despesas discricionárias do governo tenham uma redução nominal, e aí a partir da LOA de 2027, que no caso ela é discutida e formatada em 2026, mas considera os 2 anos anteriores. Então, na prática, a gente já está falando aqui de 24, 25, e no caso do déficit primário, a partir já de 2025. Se ocorrer ou déficit, ou tivermos aí um decréscimo da despesa discricionária nominal, a despesa com o pessoal nos poderes, ela fica limitada ao crescimento real de 0,6%, portanto, a parte inferior da banda que é estabelecida ali no arcabouço. Na tramitação da proposta, a gente tentou modificar o texto, suprimir o dispositivo, uma proposta alternativa foi de tentar endereçar para que essas medidas viessem a ser implementadas de maneira restritiva apenas
para o poder ou órgão que influiu naquele déficit, mas infelizmente acabamos não conseguindo, diante da correlação de forças, aprovar. Foi tudo aprovado ali no pacote nas 2 últimas semanas ali de trabalho do Congresso Nacional, com muito pouca margem de mudança. Além disso, nós tivemos no âmbito do STF uma decisão na ADI 2135, que de algum modo implementou uma reforma administrativa transversa, de modo a por fim ao regime jurídico único. Então, era um julgamento sobre um dispositivo da emenda constitucional 19, né, da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, sobre a constitucionalidade ou não de você ter múltiplos regimes na administração pública. E a decisão do STF foi no sentido de dar constitucionalidade a essa mudança, a esse dispositivo, de modo a até esvaziar um dos pontos que eram centrais ali na PEC que foi apresentada pelo governo Bolsonaro. Então, atendendo em grande medida uma pressão dos prefeitos ali, das entidades municipalistas nessa correlação de forças. E o extrateto, que mais adiante a gente vai se deter especificamente nele. Bom, nesse início de ano, nós tivemos também a mudança da condução das mesas diretoras, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, no dia 1º de fevereiro, nós tivemos a eleição do deputado Hugo Mota na presidência da Câmara e do senador Davi Alcolumbre na presidência do Senado Federal. Isso traz algumas mudanças e uma mudança até de comportamento de pêndulo. Na gestão anterior, nós tínhamos um grande poder concentrado na mão do então presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele concentrava mais poder, as decisões eram menos colegiadas, atropelava um pouco o regimento, tanto que na gestão dele, nesses últimos 2 anos, não se debateu medidas provisórias, porque ele entendia que a proporcionalidade da Câmara nas comissões mistas não era adequada. Ao invés de mudar a legislação, ele simplesmente não indicava os parlamentares ali para compor essas comissões mistas, e o modo como a votação das medidas provisórias se deu nesse último biênio, o governo encaminhava a medida provisória, porque ela tem vigência e eficácia de lei, e, em paralelo, apresentava um projeto de lei por algum parlamentar, normalmente pelo líder do governo, e deliberava esse tema no Congresso Nacional. Aconteceu isso, inclusive, com reajuste salarial dos servidores recentemente. Então, só para vocês verificarem como era a condução, e aparentemente, pelo que os primeiros sinais que foram dados, voltaremos à normalidade regimental, digamos assim, em relação ao rito das medidas provisórias, mas em algumas outras perspectivas. No caso da Câmara, o presidente já anunciou que a pauta será feita de maneira mais colegializada, portanto, através do retorno das reuniões de líderes, às quintas-feiras, às 9 horas, na Câmara dos Deputados e não na residência oficial, como acontecia até recentemente, para definir a pauta da semana subsequente. Então, são algumas mudanças aqui que a gente já percebe que são positivas, além de ele ser mais afável, disponível ao diálogo, diferentemente do que tínhamos ali com a condição do Arthur Lira, que era um perfil mais déspota. O Arthur Lira, ele pode ser que assuma um ministério, mas pode ser que ele continue no Congresso Nacional. E aí, continuando no Congresso, ele tem 2 postos ali que ele poderia assumir. A liderança do PP, que ele já exerceu esse cargo no passado, ou a Comissão de Constituição e Justiça, que foi um debate que se iniciou, inclusive, agora essa semana. Então, são essas possibilidades. Bom, além disso, nós tivemos a substituição de alguns líderes partidários. Então, nós temos aqui grifado os líderes partidários que estão entrando esse ano: Sóstenes Cavalcanti no PL, Lindbergh Farias no PT, Pedro Lucas Fernandes no União Brasil. O deputado Isnaldo Bulhões, ele continua como líder do MDB, mas está cotado para assumir um posto de relevância na articulação política do governo. Pode ser que seja o líder do governo na Câmara ou, eventualmente, vá para a SRI. E, da mesma forma, o atual líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, está cotado para ir para a SRI. Então, tem essas mudanças que poderão acontecer ao longo dos próximos dias ou semanas, né, da reforma ministerial. O deputado Gilberto Abramo, aqui de Minas Gerais, assumiu a liderança dos Republicanos.
Mário Eringer, também de Minas Gerais, assumiu a liderança do PDT. Rodrigo Grambale assumiu a liderança do Podemos. Pedro Campos, a liderança do PSD. E a deputada Talíria Petroni, a liderança do PSOL. Além disso, temos 2 outros mineiros, que é o deputado Luiz Tibek, que continua líder do Avante, também é o presidente do partido, e o Fred Costa. No Senado Federal, aí a mudança de pêndulo se deu em termos de comportamento e postura. O então presidente, Rodrigo Pacheco, ele tem as características mais próximas do que a gente mencionou agora há pouco em relação ao deputado Hugo Mota. Ele era mais afável no trato, as decisões eram mais colegiadas, dialogava melhor com o governo e tinha um pouco mais de previsibilidade de pauta. Enquanto que, com o senador Davi Alcolumbre, que reassume a presidência do Senado e do Congresso, ele tem uma postura mais centralizadora, então basta ver que nesse último biênio ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e até o acesso à comissão era restrito, ele não deixava que as pessoas pudessem adentrar na comissão, o que é algo inusual, inatípico para a dinâmica do Congresso Nacional, mas só para ilustrar aqui essa mudança de comportamento em relação à figura dele. Então, é um parlamentar que é de mais difícil trato, mais concentrador e já restabeleceu, digamos assim, o assento na cadeira, mencionando que não aceitaria a dinâmica anterior de não se votar as medidas provisórias, exigindo a deliberação através do rito previsto na Constituição. Essa parte eu acho que do ponto de vista regimental é o correto, então não tem nada que se questionar. E, para além disso, eu acho que vale a pena mencionar que nas 2 casas teremos aí a vice-presidência do PL. Em nenhuma das mesas diretoras temos parlamentares mineiros também, outro ponto a ser ressaltado. Do ponto de vista de lideranças partidárias, no Senado nós tivemos um rodízio um pouco menor, então os partidos que tiveram troca de líder foram o PSD, onde saiu o senador Otto Alencar, que deverá assumir a CCJ, e assumiu Omar Aziz na liderança. Rogério Carvalho assumiu o lugar do senador Beto Faro, na liderança do PT. Carlos Viana, que é mineiro, assumiu a liderança do Podemos, e o senador Weber, a liderança do PDT. Além disso, a bancada do PSDB, que até o final do ano passado só tinha um senador e não tinha direito ali à liderança, conseguiu negociar ali o ingresso de 2 outros senadores e voltou a ter assento ali no Colégio de Líderes. Aqui, a gente dá uma passada rápida sobre as comissões. Então, deverão ser instaladas, no caso do Senado Federal, a partir da próxima semana. Na Câmara dos Deputados ainda não temos data, porque ainda precisa de uma negociação maior entre os partidos. Depois que tivermos a definição sobre os partidos, terá uma discussão sobre os parlamentares dentro dos partidos que irão pleitear ali ou disputar o cargo. Mas, no caso do Senado, já está delineado e deverá ser materializado na próxima semana. Então, as mais relevantes aqui para o nosso contexto seriam a Comissão de Constituição e Justiça, onde o senador Davi Alcolumbre assumiu a presidência do Senado, e o senador Otto Alencar deverá assumir a cadeira na comissão. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan Cardoso era o presidente, agora será o senador Renan Calheiros. E na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Humberto Costa, que passa a compor a mesa como segundo vice-presidente, dá lugar ao Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Além disso, a gente costuma trabalhar muitos temas, sobretudo do ponto de vista de denúncias e de audiências e seminários públicos na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nós teremos aí a saída do senador Paulo Paim, que sempre foi parceiro, e a presidência agora passará a ser da senadora Damares Alves, aqui do Republicanos do DF. Bom, para além disso, a agenda econômica do governo, ela trouxe algumas prioridades, foram apresentadas agora na reinauguração dos trabalhos, em 3 pilares. Nesse primeiro pilar, tem alguns pontos aqui que nos interessam. O primeiro deles, o governo deverá encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta sobre a tributação sobre a renda. Isso acaba afetando, de algum modo, a todos. E aí, até por uma questão de justiça tributária, em dado momento, você vai tributar mais de um e de outro, então, na recomposição disso, pode ter impacto para os servidores, então é importante estar atento.
A limitação dos supersalários, o governo, nesse encaminhamento que fez, ele sugeriu que fará o envio de um novo projeto, então pode ser que ele não priorize o 2721, que já está em tramitação no Senado. E uma das discussões que se tem é, no 2721, tem lá o estabelecimento de um rol extenso de verbas que seriam consideradas indenizatórias para pagamento acima do teto remuneratório e o estabelecimento de um novo teto para pagamento de verbas indenizatórias. No curso da tramitação da PEC, do pacote fiscal no ano passado, chegou a se mencionar algumas dessas versões e uma das que chegou a ser aventada é um segundo teto de 100%. Então, é uma das possibilidades que teríamos aí para discutir ao longo do primeiro semestre, provavelmente, desse ano. Além disso, promessa de campanha do governo e foi anunciado também no fim do ano passado, junto com o pacote fiscal, o envio de uma proposta para aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda para R$ 5.000. E aí, em contrapartida, do ponto de vista de remanejamento, né, de composição das receitas, o governo ele apresentou algumas medidas, por enquanto ainda genéricas, que a gente ainda não tem materializado num projeto, que seria a tributação, uma tributação mínima de todas as pessoas que ganham acima de R$ 50.000. Então, teria ali parte da compensação do aumento dessa faixa de isenção. Além disso, seria colocado um limite para a isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que são beneficiadas em razão de problemas de saúde. Então, o limite seria de R$ 20.000. Quem ganha até R$ 20.000 poderia permanecer isento, acima disso não. Bom, o segundo pilar seria de melhoria do ambiente de negócios, mais endereçada principalmente para o sistema financeiro, mas alguma coisa também para o setor empresarial como um todo, e um plano de transformação ecológica, então, mais de transição ecológica mesmo, algumas ligadas à COP e outras até dessa agenda de inteligência artificial que foi mencionada aqui e das mídias sociais. Entrando na pauta propriamente dita, então a gente pensou 10 proposições inicialmente aqui para conversar e mais algumas outras que ficam à disposição do material para que vocês tenham acesso. A primeira delas, o PL 5526 de 2016, ele trata da liberação para o exercício da advocacia pelos servidores do Poder Judiciário, com a vedação apenas para que não possam atuar contra a fazenda que os remunere. Esse projeto ele é do saudoso deputado Eduardo Barbosa, aí de Minas, está pensado ao PL 9862 de 2018, que é oriundo do Senado Federal, e dentro desse projeto tem uma série de outras proposições apensadas, tem mais de 50. Então, em razão disso, dessa complexidade para debater tantos temas e uma mudança tão drástica no Estatuto da Ordem, dificilmente a gente vai conseguir avançar com esse tema enquanto estiver nesse emaranhado. Uma sugestão que a gente coloca aqui para tornar esse debate mais fluido no Congresso Nacional seria trabalhar o desapensamento do projeto na Câmara dos Deputados. Para isso, precisaríamos de um parlamentar para apadrinhar o tema e fazer a gestão junto à mesa diretora para realizar esse desapensamento. Ou, alternativamente, ou em paralelo, trabalhar a reapresentação do projeto, mas no Senado Federal, de modo que a gente possa avançar mais diretamente com mais facilidade. A PEC 220 de 2016, que trata do reajuste da database, também de um deputado mineiro, o deputado Domingos Sávio, PL, que basicamente a proposta busca assegurar a reposição inflacionária na revisão geral anual dos servidores. Tema que eu acho que foi debatido aí com vocês anteriormente. Hoje, embora tenha uma previsão na Constituição, na prática, ela não é implementada, tem algumas decisões, inclusive do próprio STF, e aí as decisões vão no sentido de que não reconhecer o percentual mínimo que teria que ser, pelo menos da inflação, e vincular as peças orçamentárias, né? Então, ter previsão ali na dotação orçamentária da LOA e autorização no PLDO. Na prática, é quase que dizer que o que está disposto na Constituição é meramente autorizativo. Então, aqui a gente teria a possibilidade de fazer, inclusive, alguns ajustes na redação da proposta quando chegar na comissão especial, que é onde abre o prazo de 10 sessões para emendamento,
para aprimorar o texto de modo que a gente consiga superar todas essas decisões em contrário feitas pelos tribunais, especialmente pelo próprio STF. A proposta ela chegou a ter a relatoria e parecer da deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, só que ela deixou de ser membro da comissão e, em função disso, perdeu a relatoria e está aguardando aí a reinstalação da comissão para que possamos trabalhar a designação de novo relator. Havia mencionado, hoje, pelo acordo político, a CCJ da Câmara estaria entre o MDB e o União Brasil, mas em razão dessa situação do deputado Arthur Lira, ele entra também como uma peça que pode entrar na presidência da comissão. Além disso, nós temos o PL 6613 de 2009, que era um dos planos de cargos e salários. Esse projeto ele tramitou na Comissão de Administração e Serviço Público, antes era a CETASP, né, na ocasião, e ele parou, ficou travado na Comissão de Finanças e Tributação. E, em função disso, outros projetos tratando de reestruturação salarial acabaram sendo aprovados, e aí, mais recentemente, na legislatura passada, foi aprovado um projeto, um parecer do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, para considerar prejudicado o projeto em razão desses reajustes salariais, especialmente fundamentado nas leis 12.774 e 13.317. Contra isso, nós trabalhamos junto ao deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, a apresentação de recursos para que o projeto não viesse a ser arquivado. E aí, como uma das estratégias de debater os temas de reestruturação salarial. Como a questão do reajuste para os servidores como um todo depende da iniciativa que é privativa do chefe do poder, no caso do Poder Judiciário é duplo, porque ainda precisa dialogar com o Executivo na parte do orçamento. Então, ter um projeto de iniciativa do STF que supra essa lacuna é importante, porque teríamos mecanismos aqui para continuar a pressão, para debater quando administrativamente a discussão está mais emperrada, digamos assim. Tiago, deixa eu... Já bateu nos 20, está dando 25 minutos aqui agora. Só para a gente ter A gente acabou atrasando o evento. Como é que está a sua programação aí? Só para a gente posicionar. Aqui, assim, se for para finalizar, eu acho que 5 minutos eu consigo fechar. E aí abro. Pode ser? Pode ser, acho que já ajuda. Obrigado. Perfeito. Bom, desculpa aí pelo excesso aqui do tempo, mas eu só não vou discorrer e detalhar aqui as proposições, mas fico aberto aí à disposição para o debate. Então, PL 6786 de 2016, ele trata do Fundo de Modernização do Poder Judiciário da União, teria como endereçar alguns pontos, especialmente relacionados à capacitação, custo de formação e aperfeiçoamento dos servidores. Esse tema também é tratado no FEJUF, que a gente vai falar adiante. Também aguarda a designação na primeira comissão, que é a Comissão de Administração e Serviços. Temos a PEC 133 de 2019, que é a PEC paralela da reforma da Previdência. Ela tem parecer favorável à admissibilidade, está aguardando ser votada na CCJ. Em passando na CCJ, a Comissão Especial teríamos como apresentar emendas e tentar endereçar ou mitigar alguns dos pontos bastante nefastos que foram aprovados na reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A PEC 139 de 2015, que trata do fim do abono de permanência no serviço público. Essa foi apresentada no início do segundo governo Dilma, a fim de revogar o parágrafo 19 do artigo 40. Tenho parecer favorável na CCJ do deputado Gilson Marques. Na CCJ será muito difícil fazer esse debate, porque lá não envolve o mérito. E aqui é importante salientar um outro aspecto. Na reforma da Previdência do governo Bolsonaro, foi modificado ali a redação desse parágrafo 19, estabelecendo que lei ordinária, portanto, até medida provisória, deverá disciplinar o assunto, e o abono de permanência ele seria, no máximo, o valor da contribuição do servidor, podendo, inclusive, ser revogado também através de medida provisória. Então, é um risco também que eu coloco aqui, eventualmente, numa mudança de governo que possa caminhar com isso. E a reforma administrativa não deve caminhar nessa legislatura, mas é um tema que poderá vir forte em razão dessa agenda que começou a ganhar corpo, foi mencionado aqui em outro momento, para o próximo governo, inclusive, possivelmente, já no contexto
eleitoral. É importante que a gente já se posicione e se prepare para isso. E toda a explicação, como o material fica para vocês, vocês poderão depois ler com calma. PL 429 de 2024 é o outro fundo que eu havia mencionado. Esse projeto já passou na Câmara, está no Senado Federal. No Senado, a gente chegou a apresentar algumas emendas ali na CAI. O relator não acolheu, especialmente o que a gente propôs no sentido de utilizar os recursos do fundo para custeio de mecanismos de incentivo à permanência dos servidores em lugares menos atrativos, mas o parecer dele ainda não foi apreciado, ainda existe espaço ali para negociar, a gente continua na batalha ali para tentar efetivar essas emendas, né, para ver se a gente consegue ter avanços. A PEC 10, que chegou a ser mencionada aqui na origem, que é a PEC dos quinquênios, aqui eu vou fazer só um pequeno parêntese, porque o antigo presidente do Senado Federal havia condicionado a votação do extrateto à prévia promulgação da PEC 10. Portanto, para promulgar o extrateto, que vai retirar parte das remunerações que os magistrados e membros do Ministério Público hoje têm, ele estaria fazendo de maneira antecipada essa compensação através dessa parcela adicional por tempo de serviço. Foi bem mencionado aqui pelo Alexandre. Ao longo da tramitação, teve uma mobilização muito grande de muitas categorias, e o texto que saiu da CCJ foi no sentido de estabelecer essa garantia já para algumas categorias e criar uma autorização para todos os servidores públicos receberem, mas precisaria de um ato do Poder Executivo e dotação orçamentária. Parte da dotação orçamentária é quase que chover no molhado, porque isso é a regra geral, mas, de qualquer forma, precisaria dessa iniciativa de um ato do Poder. No final na legislatura passada, né, esse tema chegou a avançar, teve 4 sessões de discussão no plenário do Senado em primeiro turno. Na quinta e última, o presidente tirou de votação porque não tinha clareza ali dos votos, especialmente em função do desastre lá no Rio Grande do Sul, e esse tema acabou perdendo um pouco relevância na agenda. Como a regulamentação do extrateto vai voltar a vir com força nesse semestre, temos que compreender qual vai ser a dinâmica com o novo presidente, se ele vai manter esse compromisso, vai condicionar ou não. Então, isso ainda não está claro. E o último é justamente o projeto do extrateto, que eu havia mencionado. O projeto ele é oriundo do Senado, passou pela Câmara, voltou para o Senado. Portanto, o Senado ele só pode aceitar as alterações da Câmara no todo ou em parte, ou rejeitar em todo as alterações feitas no substitutivo da Câmara. As entidades da magistratura defendem o substitutivo da Câmara, porque eles trabalharam com bastante força lá, e, grosso modo, o texto hoje está desenhado para estabelecer cerca de 30 verbas que seriam consideradas com caráter indenizatório que poderiam ser percebidas acima do teto remuneratório. Ou a verba completa ou parte dela, né? E aí o texto estabelece lá percentuais e limites para isso. E aí, dentro desse contexto maior que eu havia mencionado, pode ser que tenhamos agora a discussão também de um outro projeto que, além de definir quais são as verbas, qual é o limite desse segundo teto, digamos assim. Então, seriam essas minha apresentação inicial. Eu fico à disposição e peço desculpas aí por ter extrapolado o limite. Não, tá tranquilo, Tiago. Pessoal, vocês alguma pergunta? Agradeço aí a sua palestra. Realmente é muito importante estar sabendo aí dessa nova composição da Câmara, das comissões. São os parlamentares a quem nós vamos recorrer aí para nossos pleitos.